Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Viviane Carlacan, essa é Pietra Bertolazzi e hoje a gente vai falar sobre humildade. Segundo a Bíblia, você ser humilde significa que você está se sujeitando a se humilhar por alguém ou por alguma situação? Na verdade, assim, Deus pede para que a gente seja humilde, mas Ele também é nosso Pai, né? Então, Ele não quer te colocar numa posição de desonra, né? Às vezes você é humilhado, mas isso não significa que você deve aceitar ser desrespeitado e ser desonrado, né? Mas então existe um certo limite até onde você deve ser humilde. É que humildade não é desonra, né? São coisas diferentes. Tá, mas aí humildade e submissão seria a mesma coisa? Ou andariam de mãos dadas? A submissão, muitas vezes, ela tem mais a ver com a obediência, né? A submissão também é você entender posições hierárquicas, né? E elas são importantes, elas são, assim, atualmente existe uma cultura de falta de submissão. E isso não é bom, porque Deus pede para que a gente seja submisso em algumas situações, e a gente deve ser, né? A gente deve entender as hierarquias, né? Sim, e que as são posições. super importantes em qualquer esfera, né, da nossa vida. Uhum. Então, né, tanto no trabalho quanto em casa, existe Sim. a questão da submissão em relação, né, da mulher em relação ao homem, né, que é o que a Bíblia prega. No seu trabalho você tem que ser humilde e submisso em relação ao seu chefe. Só que hoje acho que a gente tem uma leva, né, de pessoas muito orgulhosas, talvez, né, todo mundo muito querendo falar, né, e gritar para o mundo o que eu aconteço, eu faço, e a pessoa perde essa noção, né, de até que ponto eu tenho que realmente gritar aos quatro ventos o que eu estou fazendo, e até que ponto eu também devo ficar na minha e respeitar o meu lugar, né, e ser humilde para respeitar o meu lugar, né, em qualquer esfera, em qualquer dessas esferas que a gente falou, e abaixar a cabeça mesmo, né, e saber o teu lugar em todos esses lugares. Eu acho que justamente a gente tem que entender, né, mas a humildade, ela é sempre muito importante. A humildade, ela vem de Deus, e Jesus era extremamente humilde, né? Era uma grande característica dele, era a humildade. Ser humilde significa que você tem uma facilidade também a reconhecer os seus próprios erros, né? Mas aí, e quando você sabe que você não errou, e aí você tem que pedir desculpa para alguém, isso é ser humilde ou é, né, fazer papel de bobo? Isso é ser humilde, e é importante, porque você nunca sabe o quando você pode estar ofendendo alguém. Então, se você percebe que você ofendeu, mesmo que você não tinha intenção, é importante você falar, olha, eu não tinha intenção, eu te ofendi, mas eu não tinha intenção de te ofender, então eu te peço desculpas. É importante fazer, né? Porque você dá mais valor para a sua obediência a Deus do que para o seu ego. Bom, e humildade também, né? Muita gente acha que a pessoa humilde é mais boba, e na verdade você é mais inteligente, né? Porque naturalmente você sendo humilde, você está mais em paz consigo mesmo, você não tem essa tendência a ser uma pessoa ególatra, né? Então... É que assim, é inteligente obedecer a Deus, né? Porque Sim. Deus sabe tudo. E a gente sabe tão pouquinho, né? Então, se Ele pede para que a gente seja humilde, é melhor que a gente realmente seja humilde, porque a gente não sabe exatamente o que Deus... por que Deus pede determinadas coisas, né? É lógico que a humildade, é lógico que é super agradável conviver com pessoas humildes e tudo, então a gente já sabe que deve ser por aí o caminho. Mas mesmo assim, a melhor coisa é que a gente possa obedecer a Deus sem questionar, né? Porque se Ele está pedindo, Sim. é como uma criança pequena, por exemplo, uma criança de 1 ano. Uma criança de 1 ano que já está andando, a coisa mais importante é que ela seja obediente à mãe, e que se a mãe fale, não faça, ela não faz. Por quê? Vamos supor, uma criança você está na rua, e você está atravessando a rua, e de repente, ou a criança está brincando, e de repente tem um carro que vai passar e ela está no meio da rua. Se a mãe fala, para agora, e se ela parar e obedecer, ela está fazendo o que é melhor para ela, mas ela não tem a menor noção do porquê que ela está fazendo isso. Já me aconteceu uma vez, do meu filho quando era pequenininho, ele eu me distraí por 2 segundos conversando com uma pessoa, e ele estava à beira de uma escadaria,
e eu tive que dar um berro, um grito, assim, todo mundo saiu correndo para ver o que era. E eu falei, para, e eu tive que gritar o nome dele e ele parou. E foi muito importante que ele me obedecesse, porque se ele desse mais um passo, ele ia desabar a escada abaixo e ia se machucar muito, teria sido terrível aquilo. Então a gente tem que ter essa obediência a Deus, a gente tem que saber que é assim, a gente também não sabe o que é uma escadaria abaixo em muitas situações da nossa vida, então a gente tem que ser obediente a Deus e ponto final. E obedecer a palavra ao pé da letra, né? A palavra de Deus exige muita humildade, né? Porque também, nos últimos tempos, a gente está muito acostumado a ver as pessoas relativizando a palavra da Bíblia, né? Tipo, e adequando as palavras ao que elas querem que faça sentido na vida delas. Então, aquela história de, a Bíblia, ela é feita por metáforas, não foi bem assim, não foi bem isso que aconteceu. Foi escrito há muito tempo atrás. Foi escrito há muito tempo lá e já mudar. Então, isso também é uma falta de humildade, né? Você não está respeitando a palavra de Deus, é uma das coisas menos humildes que você pode falar e menos cristãs, né? Relativizar a palavra de Cristo, de Deus. É uma das coisas menos humildes que alguém pode fazer. A gente ser humilde é muito importante para a nossa vida, porque a gente também tem a oportunidade de aprender. Você mesmo, Pietra, você é uma pessoa extremamente humilde, né? É muito bom, sim. Fico feliz. É muito bom poder te ensinar e poder ter começado a te ensinar a palavra e tudo, porque você tem uma super humildade e você você escuta, você aprende, você se interessa. E é por isso, né? Em primeiro lugar, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente precisa dessa humildade. Sim. Aprendizado requer muita humildade, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Existe um limite, né? O quão você pode se deixar ser humilhado por ser humilde? É assim, Jesus foi super humilde, né? Super, super humilde, a ponto de que ele sabia de tudo, ele era filho de Deus, ele tinha todo o poder, então, onisciência, onipotência. E ainda assim ele se manteve humilde. E Jesus veio para cá para dar exemplo para a gente. Mas é lógico que tem muitas situações que a gente precisa realmente de sabedoria, né? Então tem situações que, se você está sendo muito humilhado, você precisa pedir para Deus, né? E perguntar, o Senhor quer que eu continue nessa situação? Às vezes a gente precisa, né, orar e continuar orando, e às vezes você não consegue... Mas o ideal é, então, se deixar ser humilhado, né, nesse caso. Você ter humildade eu acho que ter uma resposta de Deus. Eu acho que ter uma posição humilde, né, Porque também ser humilde não é ser bobo, né? Então, Sim. E é muito tênue essa linha, né? Tipo, dependendo da posição que você está. Não então necessariamente, né? Eu acho que você pode se mostrar um grande sentimento de subserviência. Uma pessoa sábia também. Né? E, ao mesmo tempo, você saber impor determinados limites, né? Porque a gente precisa também de um pouco de firmeza, às vezes, né? Firmeza Deus firme, né? Então... a firmeza, ela é importante também, né, para os nossos relacionamentos. Sim. E a firmeza não significa você se autoafirmar para quem está numa posição acima que a tua. Significa você só fazer o que diz respeito à tua posição, né? Não é você querer escalar. Sim. Mas você se manter firme. Se manter firme onde você tem que estar. É. Bom, então hoje a gente vai ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida em relação ao tema de hoje, que era humildade, pode mandar pra gente através das nossas mídias sociais. O nosso e-mail também tá aqui embaixo. Então, beijo a todos, fiquem com Deus e até amanhã. É isso mesmo, a gente quer ajudar vocês, a gente quer ouvir vocês, então escrevam pra nós. Fiquem com Deus e um beijo pra todos.